desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos mais uma vez. É uma satisfação e uma alegria estarmos juntos. Pastor Rogerinho Ramos, conto aí com a sua participação e agradeço a Deus por sua vida. Vamos juntos em mais um sabadão. Fique em casa, reflita comigo, reflitamos na palavra do Senhor. Eu volto já já. Dá uma pausinha aqui, ouvir uma breve mensagem, um louvor, uma mensagem musical, e a gente continua daqui a pouquinho com uma palavra que vai falar ao meu coração e ao seu coração, para a edificação das nossas vidas e para a glória do nome do Senhor. Seu sangue me comprou. Não temo a morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida. Comanda o meu destino, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em seu poder firme estarei. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos mais uma vez, muito obrigado aí por sua companhia, você que está acompanhando, conectado juntos aí online, e aqueles que estarão assistindo depois na reprise ou na gravação. Eu só posso agradecer a Deus aí por sua vida e pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos aí servindo ao Senhor com alegria, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. É uma alegria, uma felicidade estarmos juntos. Apesar de toda a situação, apesar de toda essa crise que nós estamos enfrentando, os dias não são fáceis, os dias são maus. Infelizmente, todo mundo está sofrendo, né? Literalmente todo o mundo sofrendo por conta dessa pandemia, mas nós continuamos confiando na graça, no amor, na misericórdia do nosso Deus. E pensando e falando nisso, eu já quero convidar você a juntos apresentarmos as nossas vidas diante do Senhor, a elevarmos a Deus em uma palavra de oração, falarmos com o Senhor, clamarmos a esse Deus grandioso, a esse Deus gracioso, a esse Deus misericordioso. Então, quero convidar você para juntos falarmos com Deus nesse momento. Oremos. Pai soberano, eterno, Deus de bondade e graça, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos participar desses breves momentos através dessa live, Senhor, mas, acima de tudo, para louvarmos, exaltarmos e engrandecermos o Teu nome e meditarmos, Senhor, na Tua palavra, que continua sendo alimento para as nossas vidas, a Tua palavra que é Espírito e vida, a Tua palavra que continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a Tua palavra que continua nos santificando, a Tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, obrigado por cada família representada, daqueles que estão assistindo nesse momento, participando nesse momento, daqueles que irão participar, Senhor, que por graça e misericórdia o Senhor alcance a cada família, derramando do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. Os dias não são fáceis, os dias são maus, estamos passando por momentos de aflição, ó Pai, mas nós não deixamos de mencionar o Senhor, nós não deixamos e não cessamos de clamar ao Senhor, porque sabemos que o nosso socorro vem de Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, por graça e misericórdia. Toma, Senhor, as nossas famílias em
tuas mãos, por graça e misericórdia, Senhor, para que em tudo, ó Deus, o teu nome continue sendo engrandecido e glorificado. Nós oramos assim, no nome soberano do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode dizer um amém comigo também. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te sustentando e que o nome do Senhor, em meio a tudo isso, venha a ser engrandecido, venha a ser glorificado. Amém? Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concede, e eu gostaria de conversar com você um pouquinho, meditarmos um pouquinho em um texto bíblico, uma porção bíblica. Inclusive é um texto que muita gente conhece, sabe de cor, muitas pessoas costumam até deixar a Bíblia aberta, né, nesse salmo. Na verdade são 2 salmos que as pessoas costumam às vezes deixar aberta, né? O Salmo 91 e o Salmo de número 1. Nós vamos falar sobre o Salmo de número 1, mas muito além de deixar aberto, nós vamos meditar na palavra do Senhor e pedir para que a palavra do Senhor entre em nossas vidas, entre no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento e traga vida em nós, gere esperança em nós, seja algo que transforme as nossas vidas de tal maneira que não seremos somente ouvintes desatentos, mas praticantes da palavra do Senhor, para que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado. Amém? Bom, vamos lá, eu vou passar aqui o versículo, o texto que nós vamos ler, como muitos conhecem aí de cor, né? Mas eu vou passar aqui, vou fazer questão de colocar aqui, para a gente ir aí acompanhando, tá bom? Eu quero que você acompanhe também, eu vou colocar na tela aqui, deixa eu só abrir aqui, que eu não... senão eu me perco, e eu peço a sua paciência, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler e meditar nessa breve passagem bíblica, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom? Bom, enquanto isso, dá um alôzinho aí se o áudio tá legal, que de vez em quando eu esqueço o áudio desligado, e eu vou falando e ninguém me escuta por conta disso. Mas dá um alô aí se tá tudo jóia, se tá tudo ok, para eu ir acompanhando aqui, tá bom? Vamos lá então, deixa eu jogar aqui para a tela para você me acompanhar e para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Bom, vamos lá, o texto é esse, deixa eu colocar aqui novamente. É o Salmo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 3, né? Todo mundo conhece, bem tranquilo aí para todo mundo. E diz assim, né? Eu vou ler na versão revista e atualizada, você está acompanhando aí na tela comigo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu vou repetir essa última parte aqui que nós estamos lendo, tá bom? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, é um texto conhecido, né? Nós estamos aí bem acostumados aí com essa porção bíblica, né? Muitas pessoas têm aí até de cor, mas a gente vai desprender algumas lições e, na verdade, o meu propósito e aquilo que, né, eu quero acreditar que o Senhor colocou ao meu coração, na verdade surgiu decorrente de 2 situações. Eu quero compartilhar com você, inclusive, enquanto a gente vai meditando. A primeira situação foi por conta
da mensagem que nós ministramos, por graça e misericórdia do Senhor, no final de semana passado. Nós falamos sobre as torrentes do Negueb. Eu não sei se você participou, se você acompanhou. Obrigado, a Kézia. Eu vi que a Kézia escreveu aqui que o áudio tá bom. Muito obrigado pelo retorno, viu? Deus abençoe. Qualquer coisa aí, se cair a conexão, alguma coisa, você me avisa, tá bom? Ou outras pessoas aí podem avisar. Mas nós falamos sobre as torrentes do Negueb. E se você não ouviu essa mensagem, eu te convido a assistir, a relembrar. Ela está salva, está gravado lá no Instagram da Igreja Batista no Jardim Paulista. Se você digitar lá, @Igreja Batista JDPTA, né, Igreja Batista Jardim Paulista, JDPTA abreviado, você vai entrar no Instagram da igreja e lá tem todas as mensagens das últimas transmissões estão gravadas, ali estão salvas, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Bom, mas nós falamos sobre as torrentes do Negueb, e uma das características que nós comentamos e conversamos, desprendendo algumas lições nessa oportunidade passada, foi exatamente sobre essas águas torrenciais que vinham inundando regiões áridas, regiões secas, os vadis, né, os rios, os leitos secos marcados pela sequidão por conta da falta de água. Bom, mas eu não vou entrar na mensagem passada, eu vou te convidar a ouvir a mensagem lá no Instagram da igreja. Mas por conta dessa mensagem, durante a semana, eu fiquei meditando e refletindo e fazendo uma associação, uma comparação, né? O Senhor foi trazendo ao meu coração este salmo de número 1, que fala sobre aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, aquele que é bendito, e quais características que marcam a vida daquele que é abençoado, daquele que é próspero. E aí próspero no sentido bíblico, não no sentido que muitas vezes é meio que apelativo e a gente escuta por aí. Mas eu fiquei meditando sobre isso, sobre essas questões, sobre esses pensamentos que eu queria conversar e compartilhar com você. A primeira questão foi essa. A segunda questão foi por conta de um bate-papo que eu tive com um amigo durante a semana no trabalho, onde eu trabalho ali e tal, né, junto com alguns companheiros, e surgiu um assunto e nós começamos a conversar ali, e eu tive a oportunidade de explicar algumas questões para o meu amigo ali, para o meu colega de trabalho, e essas questões estavam diretamente relacionadas com o Salmo 1. Então, por conta desses dois eventos, né, durante a semana, é que eu gostaria de trazer à memória, né, e juntos meditarmos, conversarmos um pouquinho sobre este salmo. Eu vou pôr aqui novamente aqui na tela, e vou convidar você para a gente meditar um pouquinho novamente. Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente ir acompanhando, e aí eu vou falando com o texto ali, com o versículo projetado. Eu acredito que fica mais simples para a gente ir relembrando algumas questões, ir aprendendo algumas outras, né? E assim o Senhor vai falando conosco, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, nós lemos aqui essa parte da bem-aventurança, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui eu já gostaria de desprender algumas características do que norteia, do que caracteriza a vida daquele ou daquela pessoa que tem a marca da bênção do Senhor sobre a sua vida, que traz consigo essa identificação ou essa característica, né? Ser chamado bem-aventurado, ser chamado ou reconhecido como alguém abençoado. E qual característica e qual marca é essa? Bom, o texto ele faz uma troca, uma transição aqui de ideias e traça um retrato do justo, aquele que tem a sua vida entregue ao Senhor, aquele que
é justificado pelo Senhor, porque nós entendemos que por nós mesmos nós não podemos, né? Nós não temos condições, por isso precisamos do único que pode nos tornar justos ou nos justificar. E essa justificação, ela é proveniente de um ato substitutivo. Um sacrifício substitutivo, um ato expiatório, né? Como alguns comentam, alguns chamam, ou seja, a morte sacrificial de Cristo Jesus a nosso favor. Bom, o Senhor ele se entregou, o justo pelos pecadores. E agora quando nos deixamos ou nos rendemos a esse tão grande amor, nos rendemos a essa autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e aceitamos esse sacrifício, reconhecendo que nós é que deveríamos pagar esse preço, o salário do pecado, que é a morte, né? Quando entendemos e reconhecemos e aceitamos essa dádiva, esse favor imerecido sobre as nossas vidas que o Senhor concede, então o Senhor, através do sacrifício de Jesus, ele nos justifica. Então, nesse momento é que nós passamos a ser, de fato, filhos e filhas de Deus. Pessoas bem-aventuradas, pessoas benditas, porque agora somos benditos do Senhor. Somos abençoados pelo Senhor por conta do seu sacrifício por nós. Bom, então essa é uma ideia, uma característica e algo importante para a gente relembrar e meditar aqui, refletirmos, não é? Bom, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se nós temos esse entendimento, se nós temos essa diretriz para as nossas vidas, o que vai nos direcionar em todos os nossos caminhos vai ser agora a autoridade do Senhor sobre nós. E a autoridade do Senhor sobre nós, ela é estabelecida, ela é apresentada a nós, a mim, a você, através da sua santa, bendita e gloriosa palavra, através da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Bom, se eu sei disso, se eu entendo que isso é uma realidade, então o que vai nortear a minha vida é a palavra do Senhor, ou seja, é a direção do Senhor, é o conselho do Senhor, a palavra de Deus. Eu não vou me deixar levar pelo conselho do ímpio, pelo conselho daquele que não tem essa dependência de Deus. O ímpio aqui, se a gente for abrir um pouquinho, analisar um pouquinho, é aquele que até despreza as coisas de Deus. E o desprezar as coisas de Deus, tem aquele desprezar radical, escancarado, rasgado, mas tem aquele desprezar mais camufladinho, aquele desprezar mais bonitinho, arranjadinho, né? Aquele desprezar mais, né, um jeitinho ali, que passa quase que desapercebidamente. E qual é esse desprezar? É aquele desprezar em que não se respeita ou não se aceita a palavra do Senhor, ou a diretriz do Senhor, ou a vontade do Senhor. Então isso vai caracterizando aqueles que são ímpios, aqueles que têm, de certa forma, desprezo pelas coisas do Senhor, ou aqueles que têm marcados na sua identidade ou no seu caráter a iniquidade, ou seja, aquele que é iníquo, aquele que se deixa desprender aí por conta das coisas do Senhor, né? Ele acaba deixando de lado. Bom, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos tentar então dar uma resumida aqui, porque hoje eu não quero estender muito o horário, que eu sei que muitas pessoas não têm aí muito tempo para ficar aí assistindo uma live e tal, mas a gente vai junto aqui em alguns momentos. De forma resumida, o que a gente consegue desprender dessa questão de não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, não nos deixarmos moldar pelos padrões do mundo. Não nos deixarmos influenciar pelos conselhos daqueles que
desdenham ou não se submetem à vontade do Senhor, aquele que é ímpio, aquele que não faz aquilo que agrada ao Senhor. E aqui está uma questão muito interessante, uma questão muito importante. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós somos transformados. E agora somos novas criaturas, como a palavra do Senhor nos ensina, através do apóstolo Paulo, inspirado, direcionado pelo Espírito Santo, a escrever-nos que nós agora somos novas criaturas. O velho homem já se passou e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como novas criaturas, agora o domínio e a direção que prevalece sobre as nossas vidas é o domínio proveniente, a direção proveniente do Senhor. Então, por conta disso, nós estamos no mundo, nós estamos inseridos em uma vida de sociedade. E a gente está agora nessa loucura de afastamento ou isolamento social, e a gente está aí buscando alternativas para passar esse momento de crise. Mas nós estamos inseridos. Eu, por exemplo, estou aí na minha jornada de trabalho com muitos amigos, muitos irmãos em Cristo, familiares, todo mundo aí, graças a Deus pelo trabalho. Em contrapartida, por conta de toda essa crise, muitos amigos, muitos familiares, entes queridos, muitos irmãos acabaram perdendo o seu emprego por conta de tudo isso que está acontecendo, porque está se formando um efeito em cascata e a gente está vivenciando aí um caos, não só no cenário da saúde pública, mas também agora no cenário econômico, não é verdade? E se não bastasse, no cenário político também. Mas quando nós nos rendemos a esse senhorio, o Senhor nos faz agora viver uma vida de maneira que nós vivemos para glorificar ao Senhor. E à medida que conhecemos ao Senhor e que buscamos a direção do Senhor, como vai dizer o texto a seguir que nós vamos ler mais uma vez, nós vamos vivenciando e expressando as características daquele que agora nos governa, daquele que agora nos direciona. Ou seja, nós passamos a expressar na dinâmica da nossa vida, no dia a dia, o caráter de Cristo. As marcas de Cristo, como o apóstolo também, num de seus escritos, ele diz, olha, trago agora no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Essa é a característica e a identidade do cristão, trazer as marcas do senhorio de Cristo em nós, levarmos por onde passarmos a marca do Senhor, o perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Bom, isso faz com que não nos assentemos ou não nos detenhamos no caminho dos pecadores. Em que sentido? No sentido em que nós somos influenciados. Essa é a diferença. Não quer dizer que nós vamos viver agora numa redoma, nós vamos nos afastar de tudo e de todos e vamos entrar em uma bolha. Não. Muito pelo contrário. Quer dizer que nós vamos viver, mas agora não mais sendo influenciados. Não é mais agora a dinâmica do mundo, a dinâmica daqueles que estão à nossa volta e muitas vezes aqueles que até desdenham ou aqueles que não desdenham, mas não aceitam e nem se submetem à vontade do Senhor. Nós não seguimos mais o conselho destes, mas agora nós caminhamos e a graça de Deus em nós é tão maravilhosa a ponto de que essa água, como eu comentei na ministração da mensagem passada, que flui agora de nós, ela alcança aqueles que estão à nossa volta. Então não nos detemos mais no caminho, não nos assentamos e nem nos envolvemos com a roda dos escarnecedores. Antes, na nossa boca está uma palavra diferenciada. Na nossa boca está uma palavra abençoadora. Na nossa boca agora está a palavra do Senhor. Isso marca a vida do cristão. Isso identifica a vida do cristão. A vida do cristão não é identificada por um rótulo, por uma placa, por uma denominação. Não. A vida do cristão é identificada pelo fruto
do Espírito, por esse fluir da graça de Deus em nós, pelo caráter de Cristo em nós. Então, eu convido você a pensarmos um pouquinho sobre essa questão, a analisarmos essa característica do bem-aventurado. O homem ali no texto como o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa que se rende a esse senhorio e age assim, ela é bem-aventurada, porque ela não é agora movida e moldada pelas circunstâncias, pela situação, por aqueles que se acercam, por aqueles que estão à sua volta, mas ela continua sendo moldada, direcionada, orientada por aquilo que o texto diz. E olha o que o texto diz. O texto diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, e eu quero chamar agora a sua atenção. Há algumas semanas atrás, eu acho que há 2 semanas atrás, nós ouvimos uma mensagem com a irmã Suelir na igreja, e ela falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse tempo que a gente desprende para o Senhor, o tempo que a gente desprende para orar, o tempo que a gente desprende para meditar na palavra do Senhor. E nesse momento, e nesse período de isolamento, né, em que muitas pessoas acabam não tendo muitas opções, mas acabam se fechando nas poucas opções que sobram, acabam se fechando e acabam não separando um tempo de qualidade para buscarmos a melhor parte, para buscarmos aquilo que tem valor eterno, aquilo que não pode ser corrompido ou corroído, aquilo que não se desfará, aquilo que não vai acabar, aquilo que não vai perecer. Então, eu me convido, porque é a palavra do Senhor nos convidando, e eu te convido a separarmos tempo de qualidade para seguirmos essa marca de uma pessoa bem-aventurada. E que marca é essa? Meditar na lei do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. E agora, olha, eu me lembrei de uma pessoa agora, e eu não posso deixar de mencioná-la aqui, o irmão João Carrion. Quando nós falamos sobre meditar na palavra, sobre lermos a palavra, sobre aprendermos da palavra, sobre termos esse tempo de qualidade com aquilo que vai direcionar as nossas vidas e nortear as nossas vidas, o irmão João, ele costuma dizer que nós precisamos ruminar a palavra. Nós precisamos não só estudar, mas nós precisamos meditar na palavra. E é muito importante e é uma verdade, né? Muitas vezes nós lemos. E eu comecei falando de algumas pessoas que têm por costume deixar, né, o Salmo, a Bíblia com o Salmo aberto, ou o Salmo 1º, o Salmo de número 23, ou às vezes, e normalmente, o Salmo de número 91. E às vezes nós não damos o devido valor à palavra. A palavra que alimenta, a palavra que é espírito e vida, a palavra que nos vivifica, que nos transforma, que nos santifica, a palavra que nos exorta, que nos confronta, que nos faz enxergarmos o pecado e as consequências de atitudes pecaminosas e nos leva ao caminho do arrependimento, aleluia, ao caminho da renúncia, ao caminho da cruz. Mas às vezes a gente se deixa levar e usa a Bíblia como se fosse um amuleto, um talismã. E não é essa a proposta, não é essa a priori. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como alimento, como fonte diária de alimento. Nós precisamos ir até essa fonte constantemente. E nesta fonte meditarmos, termos tempo de qualidade. Não é gastar horas, não, mas é ter tempo de qualidade para que o Senhor fale conosco, para que possamos apresentar as nossas petições ao Senhor. E o mais lindo é que à medida em que formos nos apresentar e derramar o nosso coração ao Senhor, nós faremos isso em sinceridade,
não com repetições, não, mas abriremos o nosso coração. E ao abrir o nosso coração, essa palavra em que meditamos, ela vai gerar em nós uma palavra de oração que nos leve a orar exatamente a orientação e a direção da palavra. Então nós estaremos orando a palavra, nós estaremos vivenciando a palavra, nós estaremos caminhando segundo a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó Senhor, onde está o meu prazer? Onde está o meu coração? Onde está o meu tempo de qualidade? Nós temos muitas coisas nesse mundo moderno e corrido, em que 24 horas já não dá mais para fazer muita coisa. Onde está o meu prazer na lei do Senhor? Nós queremos muitas vezes ser marcado com a bem-aventurança. Nós queremos muitas vezes ter a marca da prosperidade, ter a marca do homem, da mulher abençoada, dos servos do Senhor abençoados. Mas o Senhor me pergunta: ah, Rogerinho, onde está o seu prazer? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas o texto não para aí. Deixa eu pegar mais uma parte do texto aqui rapidinho. Eu vou pôr na projeção também. O texto diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Olha que interessante, se a gente parar para pensar um pouquinho nessa questão, né? Falamos um pouquinho sobre o caminho do justo em contrapartida, ou se opondo, ou entendendo como se portar diante daqueles que escarnecem, daqueles que são marcados pela impiedade, ou o desdém, ou a falta de comprometimento com a palavra do Senhor. E aí, em contrapartida, essa atitude, ela é proveniente, ela é fruto da nossa aproximação e do nosso relacionamento com o Senhor, através da meditação na sua palavra, através da sujeição à autoridade do Senhor, através das direções, dos princípios, da lei do Senhor, da palavra de Deus sobre nós. Bom, aí começam algumas outras características, e agora a característica ou o retrato que o Salmo passa a nos apresentar é do bem-aventurado, não mais agora o caminho dos ímpios, dos pecadores, que depois lá no final do Salmo ele vai dizer o que acontece, e hoje talvez não dê tempo de entrar lá. E você já vai saber também o que vai acontecer. Mas eu quero falar daqueles que fazem exatamente o caminho segundo a vontade do Senhor. Aqueles que são de fato bem-aventurados. E por que eles são bem-aventurados? Porque tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, ou seja, a alegria em viver a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos faz caminhar segundo a palavra do Senhor, para que não sejamos somente ouvintes, para que a gente não tenha a Bíblia somente como um talismã, somente como um enfeite. Não, eu tenho a palavra do Senhor lá na minha casa, se eu olhar aqui eu tenho algumas Bíblias aqui, eu poderia falar, não, eu tenho várias Bíblias na minha casa, tenho uma de estudo, tenho uma outra de devocional, tenho uma outra numa outra linguagem, eu tenho uma aqui que eu uso para o meu dia a dia, eu tenho algumas versões no celular que hoje está tão comum. Não, não é isso, mas é a palavra do Senhor aqui, como o salmista, aleluia, ele dizia assim,
escondi a tua palavra no meu coração. Para qual propósito e qual finalidade? Para não pecar contra ti, Senhor. Escondi a tua palavra para viver segundo a tua vontade, Senhor. Aleluia. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa alegria. Esse deve ser o combustível do cristão. Viver segundo a palavra do Senhor. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: olha, o Senhor vai te fazer andar ou viver e andar altaneiramente. Ah, meu Deus! Mas vivemos e andamos altaneiramente quando vivemos e andamos praticando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos confronta. Ela nos leva para uma reflexão. Ela nos leva para uma análise dentro de nós mesmos. E ela nos faz corrigir a rota. Ela nos traz verdadeiro arrependimento. Ela nos leva para o caminho da cruz, que é o caminho da renúncia. E aí sim, viveremos altaneiramente. Bom, mas o texto agora, ele dá um outro enfoque. E agora nós vamos pegar algumas características, porque o horário já está estourando, e senão daqui a pouquinho você me deixa sozinho aqui. Agora o texto diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Duas observações aqui, rapidinhas. Bom, quando a gente olha para essa metáfora, para essa linguagem poética e figurada, que o salmista vai trazendo, inspirado, direcionado pelo Senhor. E nós falamos na outra mensagem sobre as torrentes do Negev, que vêm inundando terras áridas e secas. E se nós olharmos para a geografia de Israel, muitas das regiões lá, elas têm essa característica, elas têm grande parte do ano, elas permanecem semiáridas, por conta do clima e por conta de várias questões que eu falei, inclusive lá na mensagem. Vai lá no Instagram, lá, assiste lá, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas agora o texto começa a apresentar uma questão interessante. O texto não está falando dessa terra que parte ou boa parte do ano ela se apresenta como um terreno semiárido. O texto está falando de que a característica aqui é a árvore plantada junto à corrente de águas. O que me faz pensar, e o que eu quero que você pense também, é que nós estamos inseridos num terreno semiárido na nossa vida. Na nossa vida nós vamos ter intempéries. Na nossa vida nós vamos passar por todas as estações do ano. E a gente nos últimos dias está vivendo uma bagunça, né? Tem dia que a gente vivencia as 4 estações no mesmo dia. A gente sai com chuva, depois esfria, depois faz calor, depois vai dar uma ventania. O clima está um caos, né, nesses últimos dias, por conta de uma série de questões. Não vamos entrar no assunto agora. Mas nós vamos passar, fazendo uma comparação, nós vamos passar por essas intempéries, nós vamos passar por esses problemas. Mas o interessante é que o texto vai apontar para a árvore plantada junto à corrente de águas. O Senhor, quando nós nos rendemos a esta palavra que nos transforma, a esse Senhor que nos salva e nos abençoa, essa palavra ela vem como semente e ela germina e ela cresce e frutifica. Então agora o Senhor nos apresenta como árvores plantadas junto a correntes de águas. Essa fonte de água, como falei na outra mensagem, vou repetir agora, é o Senhor. Essa fonte inesgotável de bênçãos, essa fonte de vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida abundante, essa vida abençoada, essa vida de bem-aventuranças está no Senhor. E quando nós
entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós aceitamos essa sua palavra em nós. Essa palavra que é uma semente que cai em boa terra e ela começa a crescer e germinar, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo para frutificar, com um propósito, dar fruto. Mas isso é possível porque essa plantação, essa nova árvore, ela está plantada junto às águas. Ela está junto ao Senhor, fonte de água viva. Quando estamos no Senhor, quando somos arraigados no Senhor, pode passar 1, 2 ou as 4 estações do ano num momento só, mas nós estaremos ali, ó. E o texto faz agora uma outra comparação. O texto diz assim, ó: no devido tempo dá o seu fruto. Oh, glória a Deus! Aqui tem uma outra lição maravilhosa. O fato de estarmos no Senhor, o fato de meditarmos a sua palavra, primeiro, não nos isenta de passarmos as estações do ano. Não nos isenta de estarmos em um terreno que tem uma marca, tem uma característica. Fazendo um comparativo rápido lá com a terra de Israel, que é um terreno em grande parte, na sua grande maioria, semiárido. Não nos isenta disso. Mas o Senhor, estrategicamente ou misericordiosamente, aleluia, nos planta junto a correntes de águas. Para quê? Ou por quê? Para que no devido tempo dê o seu fruto. E aqui, meu irmão, minha irmã, é uma grande lição. Às vezes, e eu já ministrei por misericórdia e graça do Senhor uma vez na igreja falando sobre não perguntarmos por quê, mas perguntarmos para quê. E às vezes eu me pego e eu fico, para quê, Senhor, tudo isso? Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo, Senhor. A única coisa que eu percebo nesse momento é que está doendo muito. Senhor, para quê? Para que tudo isso? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me dizer? Quantas vezes você faz isso? E se você é daqueles que falam, por quê? Comece a dizer para Deus, para quê, Senhor? Me ensina. É fácil a gente falar quando está tudo ó, na boa, tudo legal, hashtag tamo junto, quando tudo tá jóia. Mas quando a gente está chorando, quando a gente está na moinha ali, ó. Mas aí o Senhor nos convida a fazer a mesma pergunta. Para que, Senhor? Para que tudo isso? Qual o propósito? Qual a finalidade? Me ensina, Senhor. Porque eu sei que a sua graça vai me fazer passar por este momento. Ó, você que está me ouvindo. Sabe, a alegria do nosso coração em meio à tribulação é exatamente essa. A graça do Senhor, ela é suficiente. Alô, alô, Murilo, ó a palavrinha que você gosta aí, a suficiência em Deus. A graça do Senhor, ela é suficiente para nos fazer passar e atravessar. E aí, enquanto atravessamos, nós falamos, Senhor, para que tudo isso? Me fala, me mostra. E às vezes demora um pouquinho para a gente entender, para a gente perceber. E normalmente, e eu falo agora pautado na experiência. Lá no serviço a gente fala assim, tem coisa que não dá para explicar porque é empírico, é na prática. Tem coisa que é na experiência. E na experiência a gente entende que na maioria, não é regra, talvez não seja para a sua, mas experiência pessoal agora do pastor Rogerinho. Na maioria das vezes, a gente só entende quando a gente faz assim, ó. Olha aí para a câmera aí, ó. A gente faz assim, ó. Entendeu? Quando a gente dá uma olhadinha para trás.
Aí a gente faz assim: ah, Senhor, agora eu entendi. Agora. E aí a gente pode até dizer o porquê. Mas normalmente a gente fala: para quê, Senhor? E quando a gente olha para trás, o Senhor fala: tá vendo agora? A gente vai aprendendo. Bom, por isso o texto diz: no devido tempo dá o seu fruto. No tempo do Senhor. E até que esse tempo chegue, o texto diz mais, o texto não parou. E para a gente terminar, porque já estourei o horário, meia hora, quem dera se eu fizesse tudo em meia hora certinho. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O sucesso aqui não é um sucesso segundo o conselho do curso do mundo. Não é segundo aquilo que aqueles que muitas vezes desdenham da palavra do Senhor dizem. O sucesso aqui é a graça de Deus em nós, que nos faz triunfar, que nos faz caminhar, que nos faz dar o fruto na estação certa ou no tempo certo, com um propósito definido. Essa é a característica e é o sucesso aqui, o bem-sucedido ou o abençoado que o texto se refere. Eu vou ler o texto novamente para a gente encerrar. Eu acho que eu já extrapolei aqui um pouquinho, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o marco, ou essas são as características daquele que é bem-aventurado, daquele que é abençoado. Esse é o caminho da felicidade, o caminho do sucesso, de acordo com a vontade do Senhor, com um propósito definido. Eu quero deixar essa breve meditação para você, uma passagem rápida pelo Salmo de número 1, salmo muito conhecido, mas que muitas vezes precisamos parar e meditar e relembrar naquilo que nos dá esperança. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero te convidar a juntos clamarmos ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com uma palavra de oração, ó Pai. Nós clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, e agora com um coração grato, Senhor, por nos lembrarmos, Senhor, de uma porção de Tua palavra que fala daquele que é bem-aventurado, daquele que é abençoado, daquele que é bem-sucedido, quando se coloca para meditar e vivenciar a Tua palavra, para sermos de fato, Senhor, como aqueles que são plantados junto a correntes de águas, para que no tempo certo possamos frutificar e que o fruto seja para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, por isso nos ajuda, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, o nosso comodismo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não separamos de fato um tempo de qualidade para meditarmos na Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós queremos ser bem-aventurados, bem-sucedidos a qualquer custo, e com a força do nosso próprio braço e segundo o curso deste mundo, mas o Senhor vem nos
alegrar o coração dizendo que a bem-aventurança é marcada por uma característica daquele que te ouve, daquele que te obedece, daquele que segue a direção que vem do Senhor. E a tua palavra nos diz que a tua vontade, Senhor, ou a tua palavra é o melhor para nós. A tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso ajuda-nos, Senhor, a vivermos a tua palavra, não como ouvintes desatentos, mas como praticantes, Senhor. Como aqueles que têm prazer, não, Senhor, por conta de rituais religiosos, não por conta, Senhor, de força, de peso, de observações de regras, não, Senhor. Mas por prazer, ou seja, por alegria e por comprometimento que fluem naturalmente de dentro de nós por conta do nosso relacionamento contigo. Oh, Senhor, nos ajuda. E nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes vamos na contramão de tudo isso que acabamos de falar. Nós queremos muitas vezes fazer por força. Nós queremos, ó Deus, muitas vezes fazer por rituais. Nós queremos, Senhor, muitas vezes fazer por obrigação. Mas, Senhor, que de fato, Senhor, seja por alegria. Que de fato, Senhor, seja por prazer. Que de fato, Senhor, seja por satisfação plena no Senhor. Que possamos nos deleitar em Ti, Senhor, dia a dia, para a glória e louvor do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Senhor, por cada um desses meus amigos e amigas, Senhor, que nos ouve. Senhor, obrigado por cada família representada, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Nós pedimos humildemente, Senhor, mas confiantes e com ousadia por conta do sacrifício de Cristo por nós, que nos justifica diante de Ti. Ó Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, a cada um que participa comigo deste momento. É o que eu Te peço. E assim agradecemos em concordância, mesmo que online, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Olha, muito obrigado por sua paciência, por sua companhia, por participarmos mais uma vez desse momento. Sabadão, reflita comigo. Olha, quero te lembrar de algumas questões, algumas coisas que estarão acontecendo aí na continuidade desse final de semana. Amanhã, pela manhã, domingo de manhã, nós teremos as nossas salas de aula da Escola Bíblica Dominical online, em respeito aí às diretrizes dos órgãos de segurança, dos órgãos de saúde pública, né? Nós continuamos aí com as atividades da igreja, mas de forma online. E amanhã vai começar uma prévia ou uma preparação, uma mensagem, um devocional, um matinal ali com o pastor Edson, a partir das 9h30 da manhã, e depois às 10 horas, aí a separação, como a gente costuma dizer, né? A separação das salas, das classes, classe dos adultos, classe dos adolescentes, classe dos jovens, né? E você está convidado para participar conosco da Escola Bíblica Dominical online e em um devocional com o nosso querido e amado pastor Edson. Pastor Edson, um grande abraço para o senhor. Ele vai estar amanhã nos abençoando e nos agraciando por misericórdia do Senhor com uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao meu coração e vai falar ao seu coração. E logo mais à noite também teremos o nosso culto de celebração, culto de adoração ao Senhor, também com transmissão online pelo Instagram. Você também é nosso convidado para juntos celebrarmos, adorarmos ao Senhor. Bom, eu vou ficando por aqui, pastor Rogerinho Ramos, mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus continue sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tchau, tchau, até mais.